Vamos nessa. Vamos iniciar aqui mais uma aula, certo? E a gente agora vai fazer, pessoal, o fechamento aí do desenvolvimento. Eu vou mostrar a vocês como é que o fechamento desse parágrafo ele se dá. Eu pedi o exercício para vocês, né? O exercício da aula 9, que ela já inclui a aula 10, são duas aulas juntas. Justamente a aula passada, que era a aula 9, que é esse exercício que vocês fizeram, e a aula 10, que ela vai servir para mostrar a vocês como é que vocês realizam uma das possibilidades do fechamento do parágrafo de desenvolvimento. Pegando aqui como exemplo esse parágrafo, tá? Esse parágrafo que está sendo espelhado para vocês é um parágrafo já completo, mas eu queria realmente as três partes que competem, né? As três partes que eu acabei explicando na aula anterior do parágrafo de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, pessoal, ele começa lá na introdução. Né? O tema ele é contextualizado, depois ele é colocado de forma completa, né? Uma abordagem completa. E a argumentação começa a partir do momento em que você traz, dentro das temáticas, os dois argumentos. Você apresenta lá na introdução os dois argumentos para o texto de vocês. Lá no desenvolvimento, essa argumentação ela vai ser complementada. Complementada, vamos dizer, além de complementada, ela vai ser ampliada, vai ser discutida. Então, até então, a parte 1 do desenvolvimento, nós explicamos a vocês que a primeira frase, ou as duas, três primeiras linhas do desenvolvimento, vocês têm lá o tópico frasal que vai conter, né, o argumento. Tem dois lá na introdução. O primeiro argumento, ele é tratado aí no segundo parágrafo, e ele é apresentado aí nas duas, três primeiras linhas. Depois, a gente tem, né, eu expliquei para vocês na aula anterior, também nas aulas anteriores, que a segunda parte do desenvolvimento para esse texto do Enem é a apresentação de quê? A apresentação do repertório. Geralmente, o repertório sociocultural lá do desenvolvimento, ele está mais relacionado com o argumento do que mesmo com o tema. Não que isso seja proibido ou que isso seja desnecessário. Se vocês conseguem, dentro do parágrafo do desenvolvimento, trazer um repertório que toque no tema e que toque no argumento, melhor ainda, vai facilitar e muito a vida de vocês. A terceira parte, que foi explicada na aula anterior, a terceira parte, gente, diz respeito à explicação do repertório e a relação do repertório com o tema, com o argumento. Quando eu peço para vocês trazerem esse exercício, existem duas formas, geralmente, que vocês trazem para essa terceira parte. Eu vou mostrar no próximo material como é que é organizada essa terceira parte e, através dessa organização, como é que vocês fazem para fechar o parágrafo do desenvolvimento. Esse parágrafo aqui, gente, ele traz, né, na terceira parte, uma das formas mais usadas pelos alunos para trazer a explicação do repertório, a relação com o tema e a relação com o argumento. Deixa eu só fazer aqui a leitura e, através dessa explicação, eu vou mostrar para vocês como é que quais são as possibilidades, como é que vocês podem fazer essa finalização. Então, o parágrafo diz o seguinte: diante desse cenário, é válido destacar que a exclusão social vivenciada por muitos idosos, esse é o argumento, exclusão social vivenciada por muitos idosos, contribui para os desafios relacionados ao combate ao etarismo na contemporaneidade. Então, nós temos aí o argumento já relacionado diretamente ao tema. Nesse contexto,
A escritora francesa Simone de Beauvoir, ela diz que a velhice é frequentemente tratada de forma marginalizada pelas sociedades contemporâneas. Então, esse repertório aí está atrelado à exclusão social e também está casando com o tema, certo? Gente, vocês precisam olhar, vocês precisam enxergar, além da explicação, um ponto que é crucial nessa terceira parte, que é a comprovação do argumento. Ou seja, quando você diz que a exclusão social vivenciada por muitos idosos é um argumento problemático, vocês têm que provar. Tem que provar. Se vocês não conseguirem fazer essa comprovação, a gente vai ter um problema. Da mesma forma, se vocês criticarem um governo, criticarem uma mídia, sei lá o que vocês queiram criticar, queiram apresentar como argumento, tem que haver a comprovação. Os dois parágrafos que eu vou mostrar aqui para vocês, as duas formas que foram comprovadas, que houveram a comprovação, o parágrafo de desenvolvimento aí precisou apenas de 4 períodos. Mas existe um outro, uma outra fórmula de vocês fazerem essa comprovação apresentando aí o 5º período, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês também. E é que como é que essa comprovação ela é apresentada aqui? Sob essa ótica, nota-se que a afirmativa de Beauvoir se enquadra no contexto social, visto que o envelhecimento é tratado como um problema e não como uma etapa da vida natural. Aí olha a comprovação, destacando o crescente distanciamento dessa parcela social com o restante da comunidade que os veem como seres incapazes de seres ativos socialmente e profissionalmente, por exemplo. Então, a gente traz aqui no parágrafo de Ana, um parágrafo que, além da explicação da relação do repertório com o tema, já que ela foi altamente feliz ao trazer um repertório que dialogue com a temática, ela traz uma comprovação empírica, Ela não traz, assim, uma comprovação com dado estatístico ou com um outro repertório de um exemplo que pudesse comprovar a exclusão social, mas ela traz aí um exemplo de um senso comum que pode ser utilizado. Quando ela diz que o envelhecimento é tratado como um problema e não como etapa da vida natural, olha o exemplo, destacando o crescente distanciamento dessa parcela social com o restante da comunidade que os vê, como seres incapazes de serem seres ativos socialmente e profissionalmente. Então, é uma possibilidade, pessoal, dessa terceira parte, além da explicação, trazer a comprovação. Isso quer dizer que esse parágrafo aqui, que foi feito por ela, essa terceira parte, ela gastou aqui, ela gastou 1, 2, 3, 4, 5 linhas, para fazer essa explicação. Então, é um parágrafo aceito, um parágrafo bem escrito, um parágrafo com a ideia fechada, e o fechamento, que são as 3 linhas finais, o que é que ela faz no fechamento? Vamos ler aqui. Dessa maneira, é necessário quebrar essa barreira de preconceito, o preconceito de exclusão social. Ela não esqueceu de forma nenhuma o argumento, para que os idosos tenham uma qualidade de vida melhor e com mais inclusão, vencendo o pensamento de marginalização citado pela escritora. Então, ela retoma o repertório, que é justamente uma das nossas ideias, uma proposta que eu proponho para vocês, de fechar o parágrafo, retomando a ideia do repertório.
uma retomada positiva ou uma retomada negativa. Aqui é negativa já que a ideia da Simone é uma ideia negativa, quando ela diz que a velhice é frequentemente tratada de forma marginalizada. É uma ideia negativa. Então, a Aninha, ela está retomando nessas três primeiras linhas o repertório, mostrando que no Brasil, né, o nosso país, a sociedade ainda vê o pessoal da terceira idade, os idosos, de forma marginalizada, de forma preconceituosa. Então, é uma possibilidade. E é também, pessoal, uma possibilidade da gente finalizar, né, um parágrafo como esse com 4 períodos. Mais uma vez, recapitulando para vocês entenderem. O primeiro período aí foi a apresentação do argumento. O segundo período, repertório. Terceiro período, explicação do repertório, relacionando ele ao tema e ao argumento, além de comprovar o argumento. Comprovar a exclusão social. E, por fim, a gente tem um fechamento. Qual é a ideia desse fechamento, desse último período? Retomar a ideia do repertório, retomar a ideia da Simone, né? A ideia da velhice, e essa ideia sendo retomada juntamente com o argumento. Né? Ela dá um toque, né? Ela relaciona essa parte final também com o argumento, né? Quando ela diz que é necessário quebrar essa barreira de preconceito, ou seja, quebrar a exclusão social que é colocada lá no início do parágrafo de desenvolvimento dela. Então, pessoal, percebam que esse parágrafo aqui está com uma ideia totalmente fechada, né? O circuito do parágrafo está muito bem desenvolvido, e é um parágrafo aqui que eu classificaria como nota máxima, certo? Então, é uma das possibilidades. O próximo parágrafo que eu quero mostrar para vocês também apresenta uma ideia parecida, apesar... Vamos lá para Rodrigo. Deixa eu aqui espelhar a apresentação. Só um momentinho. Não, mas você diz assim, sentiu que o seu faltou o fechamento, mas a ideia era essa mesmo, de não ter feito o fechamento, porque eu ia explicar o fechamento justamente agora. Deixa eu só ampliar aqui para vocês verem. Ó, pessoal, dentro desse parágrafo aqui de Rodrigo, eu vou explicar para vocês, são dois parágrafos parecidos, certo? Ele diz assim, ó, dentro do tema os impactos da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Deixa eu ver como é que está aqui apresentado para vocês. Pronto, está em uma letra bem boa, certo? Anne ainda está? Não, não está. Enfim, vamos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, em primeira análise, é válido destacar que a falta de respeito à diversidade cultural e religiosa, aqui o argumento, contribui para os impactos da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo indivíduo possui direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. A gente tem aqui um repertório, né, voltado para a questão temática, né? E é um repertório que não está, vamos dizer, diretamente ligado, está, né, à diversidade cultural, a partir do momento que ele diz que todo indivíduo tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, a gente está falando de diversidade cultural e religiosa. Né? Só que, mais uma vez, Rodrigo, você foi feliz aí, assim como Ana, já que tocou, né, tanto no argumento, de uma certa forma, que o argumento você coloca a falta de respeito, né? Como você também está tocando no tema. Aí vamos lá para a terceira parte. Como você organiza essa terceira parte aqui? Ó?
No entanto, a realidade brasileira distancia-se desse cenário da Declaração Universal dos Direitos, né, já que dados fornecidos pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam a tendência de alta nos registros através dos Disque 100, com estatísticas ultrapassando a marca de milhares de violações motivadas pelo preconceito religioso. Então, ó, você dá uma explicaçãozinha, né, com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando ela diz que todo indivíduo possui direito à liberdade, então você está contradizendo essa ideia, apresentando um dado real, né? Você está apresentando aí uma comprovação, Rodrigo, uma comprovação concreta, uma comprovação com um dado estatístico, né? Quando você diz que o Ministério dos Direitos Humanos aponta, né, esses dados apontam a tendência de alta dos registros através do Disque 100, com as estatísticas ultrapassando a marca de milhares de violações motivadas por preconceito religioso. Se poderia finalizar esse seu parágrafo, retomando o repertório sociocultural e mostrando que na nossa sociedade há falta de respeito à diversidade cultural e religiosa, assim como a Ana fez no parágrafo anterior. E aí, Rodrigo e Ana, Anne, eu acredito que ainda esteja aí. Se não estiver, vocês percebam que é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade de vocês fazerem esse parágrafo, dividindo ele em 4 períodos. Desde que essa parte do meio, ou a terceira parte, na hora da explicação, desde que essa terceira parte ela esteja bem longa, bem explicada. Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo, para vocês perceberem essa terceira parte menor. Quando essa terceira parte ela é menor, aí vocês vão ter um cuidado de criar um outro período, né? Nesse caso, esse parágrafo aqui vai ter 5 períodos, porque vocês vão ter que comprovar. Deixa eu só aqui fazer a leitura rápida. Em primeira análise, é válido destacar agora que o preconceito contra religiões minoritárias, aqui está o argumento, contribui para os impactos da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Segundo a música Imagine, uma sociedade mais pacífica depende da superação de conflitos motivados por diferenças ideológicas e religiosas. Aí vamos explicar. No entanto, a realidade brasileira distancia-se desse cenário da música Imagine, já que, na prática, a discriminação social permanece atingindo, né, o preconceito contra religiões minoritárias, pessoas que possuem diferentes religiões. Só que, olha, percebam, pessoal, percebam que essa terceira parte aqui, ela está muito pequena. Ela está muito pequena porque está faltando o quê? A comprovação desse preconceito contra religiões minoritárias. Está faltando você, o aluno, comprovar. E essa comprovação ela vem no período seguinte. Já que você, quando essa terceira parte, ou esse terceiro período aí, ele é bem pequeno, há necessidade de ampliar com um outro. Esse outro vai mostrar o quê? Essa comprovação que eu tanto peço. Olha, tal situação pode ser percebida nos frequentes casos de ataques a terreiros de religiões afro-brasileiras, que é uma religião minoritária, além das ofensas direcionadas aos seus praticantes nas redes sociais e nos espaços públicos, evidenciando que o preconceito religioso ainda está enraizado no cotidiano social brasileiro. Então, ó, eu criei mais um período trazendo uma comprovação e complementando a ideia dita anteriormente. Porque se essa parte aqui não existisse, essa parte que está, agora eu não falo, que está destacada não existisse, gente, o parágrafo ele estaria com desenvolvimento insuficiente. Então, haveria necessidade de você ampliá-lo, certo? E, por fim, pessoal, nós temos aqui, olha, a retomada do repertório.
Ó, assim é o fechamento, né? A minha dica de fechamento que vocês podem fazer. A perspectiva apresentada pela música evidencia que a ausência de respeito, ou seja, o preconceito contra religiões, as diferentes crenças, impede a construção de uma convivência verdadeiramente harmoniosa, como foi citado na música. Então, eu retomei a música e atrelei essa retomada também ao argumento. É uma possibilidade. Ó, esse parágrafo escrito dessa forma, dessa maneira, é uma ótima possibilidade, é uma excelente possibilidade de vocês estarem organizando o desenvolvimento de vocês. Essas duas possibilidades, elas são muito boas. Aí vocês vão, Valério, como é que eu utilizo elas duas? Como eu expliquei para vocês. A primeira, que foi a redação aqui de Rodrigo, ela é usada quando essa terceira parte aqui, essa terceira parte está bem destacada. 4, 5 linhas, assim como a parte de Ana que eu expliquei para vocês, né? No parágrafo anterior. Quando essa terceira parte, ela é bem desenvolvida, com 4, 5 linhas, trazendo a comprovação do argumento, certo? E esse outro parágrafo, ele é construído, essa terceira parte, é uma possibilidade quando o terceiro período, ele é pequeno, né? O terceiro período tem o quê? Suas 2 linhas, 3 linhas, 2 linhas e meia. Esse terceiro período, quando ele é pequeno, eu já sei que o aluno não comprovou. E ele vai trazer a comprovação para um outro período, o quarto período, certo? O quarto período, ele serve para fazer essa comprovação, a comprovação do argumento, do preconceito contra religiões minoritárias, contra religiões minoritárias. E a última parte, que é o quinto período, é a retomada do repertório. Como se aqui Rodrigo fosse continuar, Rodrigo continuaria retomando o repertório da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele faria também aqui a retomada do parágrafo dele. Tem uma pergunta aí, deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. A abreviação de um órgão, por exemplo, tem que ser sempre depois ou pode ser antes? Geralmente, o que é que você faz com o órgão, né? Quando você vem com uma sigla bem grande. Declaração Universal dos Direitos Humanos, você traz a palavra, primeiro, ela de forma completa. Depois que você citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí lá na frente você pode colocar a sigla, certo? DUDH. Você pode trazer depois, assim como ele colocou, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, MDH, esse MDH vem depois. Tem que citar primeiro a palavra, né? A palavra completa, ou a sigla completa, para depois abreviar, certo? Então, eu estou trazendo aqui essas duas possibilidades de vocês, para o caso de retomar, pode ser a abreviação? Pode sim. Se você quiser retomar, você pode deixar só a abreviação que dá certo. Desde que você traga a sigla, né, dita de maneira completa anteriormente. Aí lá na frente você vai trazer só a sigla que vai dar certo. Você pode fazer isso, certo? Então, vocês entenderam essa explicação, a explicação aí de todas essas partes, da composição do parágrafo de desenvolvimento. Essa composição vai servir tanto para o desenvolvimento 1 quanto para o desenvolvimento 2. Aí vai estar aqui nesse material, deixa eu mostrar aqui o material. Ó, o material, nós temos aqui o fechamento. Só mostrar aqui para vocês. Ó, nós vamos ter aqui o fechamento com 5 períodos, do primeiro e do segundo parágrafo.
E o fechamento, no terceiro e no quarto parágrafo aqui que eu estou trazendo como exemplo, esses dois últimos parágrafos, eles se assemelham mais ao parágrafo, à construção de parágrafo de vocês, Ana e Rodrigo. Esses dois primeiros aqui, mais um exemplo, né, de finalização com comprovações. Esses dois primeiros fechamentos, eles estão mais atrelados a outros alunos que fizeram no presencial e que vão precisar de 5 períodos para fechar aí o parágrafo de desenvolvimento. Tem um exercíciozinho que, se vocês quiserem fazer, depois de enviarem para mim, esse exercício também ele é válido para a aula de hoje, certo? Vocês mandam lá, é um exercício bem bacana. Nesse exercício, vocês só não respondem. Nesse exercício aqui, vocês só não respondem a letra D. Qual é o tema do parágrafo? Não precisa vocês responderem a letra D. As outras letras vocês podem estar enviando as respostas para mim. Então, assim, nós temos aí duas formas, dois parágrafos, duas possibilidades aí de fazer um desenvolvimento, um bom desenvolvimento, tá? Vocês não esqueçam de maneira nenhuma de estarem fazendo essa organização. E, assim, vocês podem também fazerem o seguinte, Valério, eu posso fazer um desenvolvimento com 5 períodos e o outro com 4? Ou eu posso fazer os dois com 5? Ou eu posso fazer os dois com 4? Todas essas possibilidades, elas são válidas, certo? Valério, o que você prefere? Dentro da minha maneira de escrever e da minha organização, a minha preferência é pelos 5 períodos. Eu organizaria melhor, eu, enquanto pessoa que está fazendo, enquanto autor do meu texto, eu prefiro e eu me sentiria mais à vontade fazendo 5 períodos. Não é o caso de vocês, que estão organizando bem o parágrafo de desenvolvimento de vocês com 4 períodos. Então, vocês vão seguir aquilo que vocês tiverem mais segurança. Sempre procurar a segurança na hora de fazer o textinho. Sempre procurar, isso faz total diferença. E assim, não esquecer as características do parágrafo. Argumento, repertório voltado para o argumento e provavelmente ao tema. Se não tiver o repertório voltado ao tema, tiver voltado ao argumento, está ótimo. Explicação, comprovação, fechamento, com a possibilidade de fechamento você retomar o repertório. Você retoma o repertório e casa ele com o argumento. A retomada é a frasezinha final do texto de vocês, certo? Então, a gente faz aí o encerramento da estrutura do desenvolvimento. Nós temos aí mais um material também para apresentar para vocês. E esse material vai ter a estrutura do desenvolvimento 2. Até porque a gente até então tem preparado com vocês, né? Tem se preocupado só em trazer aí esse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, nas aulas seguintes, a gente traz a estrutura do D2 e a gente prossegue com o último parágrafo, a proposta de intervenção social, certo? Dúvidas, perguntas? Tudo certo? Tudo ok? Tudo ok aí para Rodrigo? Acho que Ana também aí está tudo ok. Deixa eu parar aqui de espelhar para a apresentação por hoje.